Olá, sejam todos bem-vindos para mais um bate-papo sobre o Livro dos Espíritos, neste programa que é meu, é do Alcir, é de cada um de vocês. Por isso que estamos aqui semanalmente, com muito prazer, para comentar e levar até você um pouco de doutrina espírita, um pouco de O Livro dos Espíritos. Daremos continuidade logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Prezado amigo, seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado pela companhia de cada um de vocês que nos acompanha pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília. É sempre uma alegria estar aqui contigo, Ricardo. É sempre uma honra compartilhar o conteúdo desse livro com cada um de vocês. Forte abraço. Alcir, nós estamos estudando Lei do Progresso, Sim. estamos agora tratando do tema povos degenerados. Hoje nós vamos comentar a última questão desse tema, povos degenerados, a questão 789. Depois da resposta dos espíritos, tem um longo comentário do Kardec, e eu gostaria que a gente fosse, à medida que a gente for lendo, você vai me interrompendo e fazendo os comentários julgados necessários. E a pergunta que o Kardec fez foi a seguinte: o progresso reunirá um dia todos os povos da Terra em uma só nação? Pois é, né? Quanta diversidade para juntar isso tudo numa nação só, né, amiga? Olha, você estava aí lendo a pergunta e eu fiquei aqui pensando, nós já temos a experiência. Tivemos a experiência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Durou pouco mais de 70 anos. Nós temos hoje a União Europeia, que já é uma experiência também de várias décadas. Quando a gente para ver essa pergunta, a nossa geração já começou a se debater com o conceito do globalismo. Então é uma questão que lá em 1857 talvez ficasse muito no terreno das ideias, muito abstrata. Mas se a gente parar para pensar hoje, a gente já está começando a enxergar isso, né? A gente já está começando a enxergar uma grande tendência de união a nível global, da convergência de interesses, é um fato. Por outro lado, e os eventos do final dos anos 80, início dos anos 90, a Guerra dos Balcãs, por exemplo, foi o exemplo de necessidades comunitárias, até eu diria, de alguns grupos sociais específicos, né? Uhum. Então, para responder de forma objetiva, mesmo porque tem um texto enorme aí do Kardec para a gente usufruir lado a lado, Verdade, amigo. eu gostaria de dizer isso, olha, nós vamos sim evoluir, progredir de uma maneira que esse conceito de nação, conforme nós temos hoje, com certeza ele será transformado. Mas ao ponto de ter um governo global, um governo para todo o planeta, não, eu não consigo enxergar isso num horizonte que eu seja capaz de enxergar. Por quê? No momento que for um país só, uma nação só, as coisas que a gente aprendeu que significa ser uma nação, para ser uma nação você tem que ser uma só língua. Já começam umas dificuldades por aí. Você veja que o Canadá já tem desde que criou-se a Commonwealth, na metade do século passado, ele tem autonomia. O Canadá é autônomo, né? Uhum. Mas ele faz parte da Commonwealth. E ele poderia ser, e ele não é uma nação só, porque tem uma grande parcela do país que fala francês na região de Quebec. Inclusive, eles são chamados até hoje dos Quebecois, né? E tem diferenças culturais,
Tem É. diferenças de como se vive, de como se fazem as coisas, que os tornam muito diferentes, né? Nós somos, sim, nós, Brasil, somos uma terra abençoada. Você, nordestino, eu, com a cultura mineira, sou casado com uma gaúcha, e a gente se vê como um povo só. Então, tem a questão da língua, tem uma questão de uma base cultural que a gente se enxerga como um só, né? Nós estamos convivendo neste momento em que esse programa é gravado com a guerra da Ucrânia e da Rússia. Quando você vai estudar a história dos dois, é uma história tão próxima, Uhum. tão unida. A Rússia nasceu dentro de Kiev, né? O que hoje é a capital da Ucrânia era a capital de um estado, de uma nação que deu origem à Rússia. E hoje eles não se veem como um único povo. Tudo isso para resumir. Cada vez mais teremos menores dificuldades em lidar com o diferente, em lidar com aquele que não fala a nossa língua, com aquele que não tem a mesma religião, com aquele que não vê como se deve viver exatamente como eu vejo. Ou seja, a tolerância vai aumentar, mas ele continuará sendo diferente, né? Uhum. Então, eu acho que essas forças sociais vão continuar agindo cada vez de uma forma a haver menor número de conflitos, mas continuará existindo a necessidade de se estabelecer limites, fronteiras. Ó, a partir desse rio, você fala português, eu falo português, mas o meu português não é o teu português, nós somos irmãos diante de Deus, diante do Cristo, mas aqui eu gosto do bolinho de bacalhau quente e você gosta dele frio. Ô, Almeida, eu concordo contigo. E até para reforçar, você citou o Brasil, né, que é uma nação continental, nós falamos a mesma língua, é um ponto em comum, Sim. mas nem tudo é comum. Não, nem tudo. A maneira como se comemora a festa junina no Nordeste Não, é é outra. diferente daqui do Centro-Oeste, é diferente do Sul, em lugares que nem comemora É. dentro do mesmo país, e vice-versa. É, cada região com a sua cultura própria. Dá para ver que, apesar de estarmos unidos pela mesma língua, mas lembrando que a língua é apenas um dos É um dos fatores itens, é um dos itens. que caracteriza o conceito de nação, e a gente pode ir até um pouco mais longe. Se você pegar uma família, né? Sim. Pai, mãe, 2 filhos. No momento que o filho casa, dificilmente vai dar certo se ficar todo mundo junto. O filho Não. quer a liberdade Quem dele, casa, quer casa, né? E ali, eu criei meu filho desse jeito. Daqui a pouco você olha, o teu filho já está criando o teu neto de uma maneira completamente diferente daquela que você criaria, e está no direito dele, né? É uma nova família com nova característica, porque já traz a característica da esposa, e a esposa já traz a característica do genro, e vão se formando os novos núcleos, com novas ideias, com novas percepções. Isso numa escala micro, que é a escala familiar. Numa escala meso, que é de uma escala nacional. E quando você joga para uma escala macro, considerando todo o planeta, meu amigo, como é que a gente vai unir né, chilenos, ucranianos, islamitas, né, israelense, palestino, como é que você vai juntar tudo isso numa... a Indonésia é um dos países mais populosos do mundo. A Índia, A Índia atualmente já tem uma população maior do que a China, exatamente, já ultrapassou a China e tem a China. e tem a própria China. Como é que você vai juntar tudo isso, Não, não tem como. não é? Vamos à resposta? Vamos lá. Os espíritos disseram o seguinte para Kardec: não em uma só nação. Isso é impossível, porque da diversidade dos climas nascem os costumes e as necessidades diferentes que constituem as nacionalidades. Veja que essas necessidades diferentes, elas já começam no exemplo que nós demos agora há pouco,
do filho que sai de casa para casar. Sim. Quando ele forma a família dele, ele já tem necessidades diferentes. E a partir daí, vai ao infinito. Por isso, lhes serão necessárias sempre leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. Mas a caridade não conhece diferenças de latitudes e não faz distinção do homem pela cor. A caridade. Olha, eu queria fazer um comentário. Claro. Você veja só. Não faz distinção dos homens pela cor. O racismo tem sido apresentado como um problema terrível, né? E é. Não vamos discutir. É um problema terrível, é prova do atraso de nós, seres humanos. Precisamos trabalhar isso. Precisamos trabalhar isso. Mas eu convidaria a quem nos assiste, deem uma olhada na história da Libéria. O que é a Libéria? Libéria, nós tivemos a Guerra da Secessão dos Estados Unidos, teve, por um ato do Abraham Lincoln, no meio da guerra, foi constituído como um ato ilegal a escravatura. Acabou a escravatura a partir daquele momento na União. Finda a guerra, teve aquele problema. E agora? Essas pessoas eram escravos, não são mais escravos. Foi dada a opção. Vocês não querem voltar para a África? Vários voltaram para a África. Os Estados Unidos fizeram um acordo, né? Lembrando que todas as pessoas que foram submetidas ao processo de escravidão, elas perderam sua história. Não sabe quem... No final, eles não sabiam se eles eram de Moçambique, Angola, Costa da Guiné, de que ponto da África seriam, de que etnia seriam. Não sabia. Como os nossos negros, o nosso povo negro brasileiro não sabe efetivamente de onde veio. Perdeu-se essa História. essa referência. O processo de escravidão tem esse efeito terrível. Enfim, uma série de seres humanos que foram submetidos à escravidão e foram libertados, receberam um pedaço de terra na África, que veio a formar o que hoje é a Libéria. Sério, eu não sabia disso. A Libéria é isso. Vai ver o nome da capital. Se eu não me engano, é Monroville, não, Freetown. Cidade... Libéria tem a ver com liberdade. E liberdade. E a capital é Freetown, Cidade da Liberdade. Cidade da Liberdade. Enfim, para resumir, mas resumir muito, os negros que voltaram dos Estados Unidos para a África tinham racismo contra os povos que estavam lá. Sério, cara? Ou seja... Por terem vindo da América, se julgavam superiores. Superiores eram os donos da terra. Aos nativos. Eles eram os donos da terra. Então, o racismo não é só uma questão de cor. Almeida, é muito mais profundo. Por favor, podem estudar a história da Libéria, vejam os problemas que a Libéria enfrentou e ainda enfrenta hoje, século XXI. É um dos países mais estáveis da África, mas tem esse problema também. Mais uma para a gente pensar e refletir. O atraso está no homem, não na cor. Não na cor da pele. O que nos divide é o tamanho da nossa ignorância, não é a nossa cor. Excelente. Continuando com a resposta. Quando a lei de Deus for por toda parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para o outro como os indivíduos de homem para homem. Então, eles viverão felizes e em paz, porque ninguém procurará fazer injustiça para seu vizinho, nem viver às suas custas. Nem viver às custas do trabalho do outro. Vamos ao comentário do Kardec. A humanidade progride pelos indivíduos que se aperfeiçoam pouco a pouco e se esclarecem. Então, quando estes se impõem pelo número, tomam a frente e arrastam os outros. De tempos em tempos, surgem entre eles homens de gênio que dão um impulso
Depois, homens com autoridade, instrumentos de Deus, que em alguns anos a fazem avançar alguns séculos. O progresso dos povos faz ainda ressaltar a justiça da reencarnação. Os homens de bem fazem louváveis esforços para fazer avançar uma nação moral e intelectualmente, e seja assim, a nação transformada será mais feliz, neste mundo como no outro. Mas durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrem a cada dia. Qual é a sorte de todos aqueles que sucumbem no trajeto? Sua inferioridade relativa os priva da felicidade reservada aos que chegam por último? Sua felicidade é relativa? A justiça divina não consagraria uma tal injustiça. Pela pluralidade das existências, o direito à felicidade é o mesmo para todos, porque ninguém está deserdado do progresso. Pois é, né? É interessante que esse comentário do Kardec volta a essa questão, né? O problema não é a natureza, não é se eu falo inglês, se eu falo português, se eu penso que o filho tem que ser criado dessa ou daquela maneira, se eu nasci branco nesta existência ou se eu nasci negro nesta existência. É o meu atraso. Eu gostaria só de lembrar também, eu acho que o nome do filme é Hotel Luanda. Hotel Luanda, que fala um problema real que aconteceu, não tem 30 anos, né? Que é a história de um massacre de duas etnias, duas tribos, na África, os Hutsi e os Tutsi, né? Em um determinado momento, uma das etnias subiu ao poder porque, pelo voto, eles chegaram lá. E começaram a matar os outros, né? E eles tiveram que fugir do país para tentar sobreviver. E o filme é justamente uma pessoa que esconde, né, outras pessoas que estão fugindo desse massacre dentro do hotel, que eu acho que o nome é Luanda. Ou seja, tudo para reafirmar, não é questão de cor, é questão de ignorância, de atraso, né? Quando a gente compreende o diferente, porque ninguém é igual ao Alcir. Igual ao Alcir, só o Alcir. Igual ao Ricardo, é só o Ricardo. Igual cada um de vocês que estão nos assistindo, é só você. Você é único diante da criação, diante de tudo, né? Aprender a compreender, aceitar a diferença gigantesca que entre você e o próximo existe, é uma caminhada que nós temos que percorrer. É verdade. Né? E é o que está falando aqui. Cada um de nós tem sua necessidade, cada um de nós tem suas possibilidades. E essa caminhada é tão longa, né, Almeida, que como Kardec disse, no trajeto alguns sucumbem fisicamente e depois retornam para continuar aquela caminhada na busca desse conhecimento, desse aperfeiçoamento moral. Ótimo. E continuando. Aqueles que viveram ao tempo da barbárie, podendo retornar ao tempo da civilização, no mesmo povo ou em outro, resulta que todos aproveitam marcha ascendente. Ou seja, onde quer que a gente reencarne, nós vamos progredir alguma coisa. Mas o sistema da unidade das existências apresenta aqui uma outra dificuldade. Por esse sistema, a alma é criada no momento do nascimento e, portanto, se um homem é mais avançado que um outro, é porque Deus o criou assim, para ele, uma alma avançada. Por que esse favor? Que mérito tem ele que não viveu mais que um outro, menos que um outro frequentemente, para estar dotado de uma alma superior? Mas isso não é a dificuldade principal.
uma nação passa, em 1000 anos, da barbárie à civilização. Se os homens vivessem 1000 anos, conceber-se-ia que, nesse intervalo, eles tivessem tempo de progredir. Mas todos os dias eles morrem, em todas as idades, e se renovam sem cessar, de tal sorte que cada dia os vemos aparecerem e desaparecerem. Ao cabo de 1000 anos, não há mais traços dos antigos habitantes da nação. De bárbara que era, tornou-se civilizada. O que progrediu? Os indivíduos outrora bárbaros? Mas eles estão mortos há muito tempo. Os recém-vindos? Mas se sua alma é criada no momento do seu nascimento, eles não existiam ao tempo da barbárie, e é preciso então admitir-se que os esforços que se fez para civilizar um povo têm o poder não de melhorar as almas imperfeitas, mas de fazer Deus criar almas cada vez mais perfeitas. É interessante isso, né? Na hora que você coloca a reencarnação no processo, fica mais fácil de entender. Exato. Agora, se insiste na questão de que a vida na matéria é única, aí cai nesse problema aí. A cada momento, Deus tem que criar almas mais aperfeiçoadas. E foge à lógica, Foge à justiça de Deus. foge à justiça, foge à bondade. Então Deus criou uma alma imperfeita para viver numa barbárie, Sim, para viver sem vaso. sem vaso As sanitário. mulheres sem absorvente, Isso. sem escova de dente, Parindo seus filhos da maneira atrás mais... da moita, Passado 1000 anos, Deus cria pessoas... que tem o direito de ter um banheiro limpinho, de poderem Consultar um escovar os médico. dentes, né? As mulheres agora têm absorvente e podem dar à luz em hospitais com acompanhadas, todo com acompanhamento. todo conforto e segurança. Cadê a justiça? Cadê a justiça? Por que um tão pouco e a outros tantos? Isso. É isso que o Kardec está se referindo, Sim, né? Apenas para Só para contextualizar. contextualizar. Comparemos essa teoria do progresso com a dada pelos espíritos. As almas chegadas ao tempo da civilização têm sua infância como todas as outras, mas já viveram e chegaram avançadas devido a um progresso anterior. Elas veem atraídas por um meio que lhes é simpático e que está em conformidade com seu estado atual. De sorte que as atenções dadas à civilização de um povo não têm por efeito fazer criar, para o futuro, almas mais perfeitas, mas atrair aquelas que já progrediram, seja aquelas que já viveram entre esse mesmo povo ao tempo da barbárie, seja as que vêm de outra parte. Aqui ainda está a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem ao mesmo nível pelo sentimento do bem, a terra não será ponto de encontro senão de bons espíritos, que viverão entre si em união fraternal. E os maus, se encontrando repelidos e deslocados, irão procurar, nos mundos inferiores, o meio que lhes convém até que sejam dignos de virem ao nosso meio transformados. A teoria vulgar tem ainda, por consequência, que os trabalhos de aperfeiçoamento social não aproveitam senão as gerações presentes e futuras. É nulo para as gerações passadas que cometeram o erro de vir muito cedo e que se tornam o que podem, carregadas que estão de seus atos de barbárie. Ou seja, você nasceu no tempo errado, o problema é seu. Perdeu. Como diz outro, não teve a paciência de esperar? Pois é. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos posteriores, aproveitam igualmente a essas gerações que viveram em condições melhores
e podem, assim, se aperfeiçoar ao abrigo da civilização. E aqui nós encerramos, Almeida, Esse ponto dos esse ponto dos povos povos degenerados. degenerados. Somos todos povos degenerados, mas em processo de remissão, em processo de evolução, em processo de conquista. Porque nós temos que conquistar, nós temos que construir em nosso interior o homem novo, dito por assim por Paulo, né? O ser humano transformado. Nós, com certeza, já fomos negros, já fomos asiáticos, já fomos muçulmanos, já fomos panteístas, já fomos tudo que se possa imaginar, já fomos homens e mulheres, né? Somos e continuamos sendo e nunca deixaremos de ser filhos do Pai. Espíritos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição relativa. Ponto. E estamos nessa caminhada. É isso. Almeida, não vou iniciar a próxima questão, nós estamos já no nosso tempo, mas no próximo programa nós vamos iniciar o estudo sobre a civilização. Por exemplo, Almeida, a civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, é uma decadência da humanidade? No próximo programa, você comenta. Próximo programa, gente, vamos conversar sobre esse assunto. É uma temática interessantíssima. Forte abraço. Muito obrigado a todos pela companhia, pela audiência. Aproveito para fazer um pedido. Divulguem o nosso trabalho. Ao fazer essa divulgação, você não estará divulgando o Ricardo nem o Alcir. Você estará divulgando a doutrina espírita, levando a outras pessoas a oportunidade de conhecerem essa doutrina tão esclarecedora que nos ajuda tanto em nosso processo de aperfeiçoamento, de autoaperfeiçoamento intelectual, moral e espiritual. Grande abraço, a gente se vê no próximo programa. Até lá. Até a semana que vem.